Olá, pessoal! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o acúmulo de função, né? O que caracteriza esse acúmulo? Vem comigo no vídeo para descobrir. Pessoal, então antes da gente entrar aqui de fato no que caracteriza o acúmulo de função, eu quero que vocês tenham uma coisa bem clara, né? O acúmulo de função é diferente do desvio de função. O desvio de função, inclusive, a gente já tem vídeos aqui no nosso canal falando sobre ele. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar o acesso de vocês, mas são coisas diferentes. E aqui nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre o acúmulo de função, o que caracteriza esse acúmulo, né? O acúmulo de função ocorre justamente quando um empregado ele exerce as atividades para a qual ele foi contratado e, além disso, ele exerce também outras que estão além do previsto no seu contrato de trabalho. Então, ele acumula atividades extras que não eram de sua obrigação, que não estão previstas no seu contrato de trabalho. Esse acúmulo de função ele pode acontecer de várias maneiras diferentes. Por exemplo, né, quando um empregado ele é designado para executar atividades de um outro funcionário, de uma outra função, a gente verifica aí que está acontecendo um acúmulo de função, né? Ele está absorvendo funções de uma outra categoria, de uma outra responsabilidade. Pode acontecer também quando muitas vezes um funcionário é demitido da empresa, ele sai da empresa e a empresa não contrata um novo funcionário para substituir e faz com que as atividades desse funcionário que saiu sejam agregadas, sejam feitas, sejam acumuladas por esse funcionário. Então, mais uma vez, a gente está vendo aí um acúmulo de função acontecer, né? Ela demite alguém que tinha várias atribuições e joga todas essas atribuições para um mesmo funcionário que não estava previsto no seu contrato de trabalho inicialmente que deveria fazer aquelas atividades, né? Existe também a outra possibilidade, que é justamente quando uma pessoa ela se ausenta provisoriamente, né, da empresa, sai de férias, e aí durante aquele período o funcionário fica responsável pelas atividades dela. Então ele teve um acúmulo também de função durante aquele período, né, específico, enquanto a pessoa não retorna do seu afastamento, das suas férias, por exemplo. Claro também que existe a possibilidade da empresa, em um dado momento, criar novas atividades para a função que a pessoa vem executando, sem combinar, né, um reajuste de salário, sem combinar isso através de um contrato. Então, existem várias maneiras desse acúmulo de função acontecer dentro de uma empresa, né? O que não falta são os exemplos para a gente mencionar aqui no vídeo. Agora, um ponto importante para a gente trazer aqui no vídeo é justamente que, para ficar caracterizado esse acúmulo de função, tem que ter, então, um excesso, né, de atividades, excesso de exigências, excesso de funções a serem executadas por aquele funcionário. Então, e de uma maneira também permanente, né? A gente sabe que muitas vezes pode acontecer um período na empresa em que haja necessidade de mais trabalho, em que há necessidade, né, que há mais movimento. Então, o funcionário ele pode desempenhar as mesmas funções que vem desempenhando, só que de uma forma um pouco mais elastecida, às vezes fazendo as horas extras. Isso não é um acúmulo de função. Um acúmulo de função é quando há atividades extras, quando há realmente uma sobrecarga daquela pessoa com novas atividades que eram de responsabilidade de outras pessoas e de uma maneira mais permanente, né? E não pontual durante um dia, uma semana, mas uma coisa que vem se estendendo aí durante o contrato de trabalho, vem repetidas vezes acontecendo. O acúmulo de função ele é uma prática ilegal, ou seja, a lei veda esse tipo de prática, ela não permite que aconteça, justamente porque traz prejuízos para o funcionário. Que prejuízos que são esses, né? Muitas vezes ele vai ficar sobrecarregado com aquelas atividades, né? Aquele acúmulo, aquelas funções extras que foram passadas para ele. Então, certamente ele vai ter um prejuízo, porque vai ser uma pessoa mais cansada no ambiente de trabalho, muitas vezes vai ficar desmotivado, então vai consequentemente render menos, né? Até para aquelas pessoas que têm um salário variável, fica ainda mais evidente esse acúmulo de função trazendo prejuízos, né, na sua remuneração.
porque ela deixa muitas vezes de fazer a atividade principal, que é o que traria a remuneração para ela, para executar as atividades acessórias, para executar essas atividades que foram sendo acumuladas e passadas para elas e que não faziam parte do seu contrato de trabalho inicial. Então, há vários prejuízos que a pessoa que está tendo esse acúmulo de função pode sofrer e justamente por isso que a lei prevê que é uma prática ilegal e não pode acontecer dentro de uma empresa. Por isso que quando acontecer um acúmulo de função, né, é uma prática ilegal, então o funcionário ele passa a ter alguns direitos que ele pode pedir aí na Justiça do Trabalho, né, como eventuais diferenças salariais ou às vezes até algum tipo de indenização, né, indenização por danos morais, por exemplo, porque passou por essa situação que não é correta. Então, é necessário, quando estiver diante de uma situação como essa, consultar um advogado trabalhista para ele analisar de uma maneira mais específica quais são os direitos que você possui, né, se você está passando por esse acúmulo de função de fato, e quais são os direitos que você possui nessa situação, o que pode ser pedido em um processo trabalhista. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço aqueles que acompanharam até o final. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os seus colegas, ativem as notificações aqui do nosso canal e se inscrevam no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E aqui embaixo desse vídeo também tem um link para vocês fazerem algum tipo de contato conosco se for necessário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.